segunda aula ele chega lá e fala, professor, não dá para desistir já? Ele fala, não, fica mais um pouco, porque eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento, que eu vejo que as pessoas em geral não têm. E se você não tem uma maturidade em relação à sua pessoa, você não consegue se comunicar bem. E olha, hoje eu tô recebendo aqui a Regina Azevedo, que é uma colega também da área de comunicação, que é jornalista, né? Já trabalhou no rádio também, mas a gente vai abordar uma história um pouquinho diferente. Vamos saber como uma profissional de comunicação acabou caindo ali numa sala de aula cheia de engenheiros. E aí, Regina, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Muito obrigada pelo convite e estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e vindo até aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Agora, Regina, eu queria entender o seguinte: fotocrônicas, o que é isso? Fotocrônicas, eu sempre me considerei uma cronista. Você sabe que eu trabalhei na revista Planeta e eu era responsável por matérias sobre comportamento. E eu procurava fazer isso na forma de crônicas, né? Antes de falar sobre emoções negativas, por exemplo, raiva, tristeza, tal, eu procurava observar o cotidiano e, em meio ao produto de uma observação, eu introduzia esses temas, aí respaldada por leituras e tal, né? E fotocrônicas são isso, né? Transformar a fotografia também em crônica, né? Fotografar o dia a dia, não essa street photographic, né, que todo mundo fala que é a fotografia de rua, né, pegar os flagrantes, não, é tentar contar uma história mesmo, através dos cliques, né, então eu me sinto uma cronista, né, na natureza, em todas as facetas que eu procuro desenvolver na área da comunicação. E você é fotógrafo? Eu sou fotógrafa, eu fiz os cursos do Senac, né, quando ainda não havia faculdade, fiz fotografia preto e branco, fotografia para publicidade e diversos outros cursos livres, né, principalmente depois do advento da famosa fotografia digital. Novo paradigma que a minha geração não queria muito engolir, mas que agora estamos encantados com isso, né? Eu ainda cheguei a fazer aula de revelação na faculdade. Então, foi uma coisa muito legal. Eu acho que a experiência de você estar ali revelando e tal é uma coisa muito bacana. Claro que a fotografia digital te traz uma série de outros benefícios. Agilidade, custo, porque o filme era caro. Sim. Então, além de comprar o filme, você tinha que comprar o papel para revelar. Tudo era caro, né? Ou se você fosse mandar em algum laboratório para revelar, você tinha o custo disso, né? Mas eu acho que a experiência era outra, de você fazer, né? E você tirar a foto e falar, e aí, será que ficou boa? Não foi? Como ficou? Né? E aí ver revelado depois era uma outra experiência. Mas não tem jeito. Tudo muda, né, Regina? E o pessoal da minha geração faz questão ainda daquilo que a gente chama de revelação digital, né? É trabalhar mesmo a fotografia, não naquela ideia de usar o Photoshop como um instrumento de criação de uma fotografia, mas realmente tornar a fotografia dentro daquilo que a gente imaginou. Né? Você perguntou se eu sou fotógrafo, hoje eu tirei 246 fotos de produto. Nossa! Quer dizer, 246 cliques, né? Não sei quanto que eu vou aproveitar disso. Quantos que vai render disso, E agora a gente está também numa aventura nova, que é uma loja online, né? Então, estou exercitando isso também. Regina, qual que foi a melhor história que você já contou por meio de uma fotografia? A melhor história? Eu acho que a melhor história foi um ensaio que eu fiz depois da morte do meu pai, em que ele iria completar 100 anos, né? Então, eu fiz uma série em que eu trouxe recordações dele, relógio, documento, né? E algumas frases que ele falava. Então, sobre cada imagem, eu coloquei uma frase daquilo que ele me ensinou. E isso eu acho que foi bem importante na minha vida. Esse ensaio foi exposto na Unibis, né? Que legal! E foi muito legal. E o mais legal é que eu consegui levar a minha mãe, né, que faleceu também recentemente e que já estava com uma certa debilidade, um início de demência, né? Eu fiz essa surpresa para ela, dela ir visitar o ensaio. Quando nós chegamos na porta da Unibis, ela já estava meio cansadinha. Ela falou, não vou descer, não. Eu falei, vai
sim, vai descer, porque tem uma surpresa lá. E quando ela viu a foto do documento do meu pai jovem, meu pai era um homem muito bonito, sabe? Ela olhou e falou, nossa, parece com seu pai. E ela começou a ver, né, o relógio, o copo de uísque, porque eu bebia junto com meu pai, né? Ele me ensinou a beber socialmente, digamos. Então ela foi vendo aquelas coisas e realmente foi muito emocionante. Uma joia que ele usava, que aliás a joia que eu fotografei não era nem a dele, era a dela, porque a dele roubaram, mas como eles tinham a joia igual, eu fotografei a dela na intenção que representasse a dele, né? Eu acho que esse foi o trabalho mais bacana que eu fiz. Conforme eu te falei, eu fiz um trabalho também com o Carlos Alckmin, o Luiz Ferreira. Que veio aqui no canal, inclusive. Um livro sobre Paranapiacaba. Paranapiacaba, que legal. Foi muito legal também. Foi muito legal. Tem essas coisas que a gente vai fazendo, né? Trabalhando. Tem um grupo de fotografia que chama Fotografia de Quinta. E nós nos reunimos às quintas. Tá. Não é de quinta categoria. É um grupo que se reúne às quintas. Aliás, é um grupo de primeira categoria. Fotógrafos, assim, muito feras. E os antigos, né? Muito feras mesmo. E nós nos reunimos às quintas-feiras, já fizemos diversas exposições, curadorias, autocuradorias. Que legal, que legal. Depois eu vou te mostrar umas fotos, você leva para eles darem uma avaliada, ver se é bom o material, se não é. Assim, não, Fernando, guarda, é legal, investe, ou se, Fernando, joga tudo deixa fora, deixa pra lá que o seu negócio é outro. Ô, Regina, agora fica claro, né, pra mim que você realmente é da área da comunicação. Agora, como é que é isso? Que você tem dado aula para uma galera de engenharia. Uma pessoa de comunicação vai para uma sala de aula que não é uma área de comunicação. Como é isso? É assim, eu dou aula de comunicação. Para engenheiros, exatamente. E foi bem curioso, né? Esse convite surgiu... eu contei para você agora que eu tinha um amigo engenheiro, né, que orientou muito a minha carreira no sentido de que eu me mantivesse no home office, né, 30 e tantos anos atrás e tal, te contei essa história. E esse meu amigo, eu fui fazer um trabalho para ele de identidade visual para a empresa dele. Cheguei lá, tinha uma pessoa dando um curso, e na época eu já dava curso, palestra, né? E eu falei, bonito, hein? Você aqui dando curso para a moçada e não me chamou. Ele falou, não, mas aqui, né, o contratado é o professor Aderbal Caminada. Se você quiser dar curso aqui, fala com ele. Veja o que é ética, né? Eu era amiga de infância dele, não falou, vou te enfiar no curso aqui. Não, vai falar com o professor Aderbal. E quando eu conversei com o professor sobre o que eu fazia, na época eu trabalhava muito a área de motivação e de comunicação baseada em programação neurolinguística, ele se interessou. E me convidou um dia, eu nem sabia que eu estava sendo sabatinada por um outro professor, o professor Gil Anderi, e ele me chamou lá e falou, vai falar com o Gil o que você sabe fazer nessas áreas. Eu fui lá, conversei e saí de lá sem saber o que eu tinha ido fazer lá, porque ninguém me falou nada. Aí, depois de uns dias, ele me ligou, na época era só por telefone ainda, 25 anos atrás. Aí ele ligou para mim e falou assim, ok, agora você apresenta a ementa. Eu falei, ementa? Como assim, né, cara pálida? Que ementa é essa? Não, é que você vai dar um curso no nosso MBA, no PES, que é o Programa de Educação Continuada em Engenharia. Achei aquilo muito estranho. Ele falou, se você não souber fazer uma ementa, eu te ajudo. E, de fato, ele me ajudou. E ele falou, você tem 30 horas para ensinar comunicação para engenheiros. E eu dei risada. Gostei, colega. Isso. Beleza, obrigado. Essa foi a reação, mas você sabe, fui mais discreta, né? Eu ainda não conhecia muito bem, professor Aderbal e tal. Aí eu falei para ele, beleza, professor, a mesma coisa que eu pedi para o senhor, né? Ensinar engenharia para o pessoal da ECA em 30 horas, né? Ele falou, não, mas você dá seu jeito aí, vai e tal. Aí você imagina, né? Ter que explicar o que é comunicação em 30 horas e selecionar os temas para caberem em 30 horas. Aí eu comecei com essa disciplina, que começa uma turma amanhã, né? Vai ser a minha 101ª turma, entre várias disciplinas que eu dou. E aí eu consegui essa disciplina, 30 horas. Aí eles me ofereceram uma de motivação, mais 30 horas.
Aí eu propus uma de comunicação empresarial, mais 30 horas. Aí, mais tarde, eu propus uma de marketing corporativo e novas mídias, que 10 anos atrás não pegou, Fernando, não pegou. Acho que eu fui muito mal avaliada lá, porque eu falava de storytelling. Você estava adiantada, você estava à frente do tempo. Falava de storytelling, falava de construção de e-books. Acho que o pessoal dizia assim, mulher, agora pirou de vez, porque geralmente o aluno faz um curso, depois ele faz o outro, se ele tem oportunidade, Sim. porque todas as minhas disciplinas são optativas, né? E foi muito engraçado essa parte. Aí depois eu fui convidada pelo meu novo coordenador, professor Aderbal, ele continua como professor, mas por questão de idade, né? Tem aquelas coisas lá, aqueles ritos de aposentadoria e tal, ele não pode mais ser coordenador. Então agora o professor Gilberto de Marta é o meu coordenador e ele trabalha na área de manutenção e manufatura. Então ele solicitou 2 cursos, confiabilidade humana e gerência de recursos humanos na manutenção. Né? Então, estou por ali com esse monte de disciplina, à exceção do marketing corporativo, que eu estou batalhando para voltar, porque eu acho que agora é a hora, né? Já passou, já até. Ô, Regina, agora, o que os engenheiros, eles acham das aulas de comunicação? Porque, sabe aquela coisa? Pô, tô no curso de engenharia, eu quero aprender engenharia, eu não quero aprender comunicação. Como é que é o retorno da turma? Então, veja bem, como é um MBA, em primeiro lugar, o engenheiro chega no MBA meio contrariado, porque ele fala, isso mesmo que você pensa, eu nasci para ser engenheiro, eu escolhi essa profissão, essa carreira, e de repente eu estou aqui tendo que gerenciar pessoas. Eles não gostam disso. Então, eles têm que correr atrás, né? E vão buscar, então, essas disciplinas de motivação, de comunicação empresarial. E eles reclamam muito disso. Eles queriam estar quietinho no canto deles, fazendo seus cálculos e seus projetos, porém, a evolução natural na área da engenharia, como acho que na maioria das áreas, é que você se torne gerente de pessoas. E aí eles têm que, de fato, né? As minhas aulas são bem interessantes, né? No começo, o professor Gil recomendava para algumas pessoas, e ele falava, eu morro de rir. Segunda aula, ele chega lá e fala, professor, não dá para desistir já? Ele fala, não, fica mais um pouco, porque eu trabalho muito essa questão do autoconhecimento, que eu vejo que as pessoas em geral não têm. E se você não tem uma maturidade em relação à sua pessoa, você não consegue se comunicar bem. Né? Eu trabalho muito na linha junguiana e tem aquela questão da persona. Eu sou um pouco contrária a esse arquétipo da persona, que é mais ou menos dizer, você tem que criar uma máscara social para se apresentar profissionalmente, né? Entre aspas. Para um determinado público, X, eu digo não, eu acho que você tem que integrar todas essas suas facetas, a profissional, a pessoal. E outro dia um aluno me questionou, ele falou, não, mas você deve ter tido no começo da sua carreira uma necessidade de desenvolver uma persona, né? Porque eu comecei bem jovem na minha carreira, trabalhando com gráfica, né? Eu trabalhava com editoração. E eu tinha 20 anos para 21, frequentava aquele ambiente extremamente masculino, e falou, e você não teve que fazer? Eu falei, olha, eu acho que não, porque o meu pai, ele queria muito ter um filho menino. Então veio a Sônia Maria, Ana Maria, Regina Maria, mas chegou a Regina Maria, ele falou, não tem tu, vai tu mesmo. Aí ele resolveu me educar como um rapaz. Não assim, nada em termos de masculinidade, nada disso. Mas ele queria que eu fosse uma pessoa preparada para o mundo, né? E ele me tornou essa pessoa assim, firme, assertiva, né? Então eu sempre encarei o mundo profissional dessa maneira, uma maneira firme e assertiva, porque recebi isso como herança do meu pai, né? Os valores que ele me passou. Então, eu não acho que eu fiz assim uma persona, porque eu nunca fui aquela mulher também de querer ser a mais bonita, de jogar os cachos, não tive tempo. E agora também não tenho mais nem interesse. Mas, então, eu vivi num mundo muito masculino, principalmente na parte da gráfica, né? E nunca sofri esse tipo de discriminação, porque você não tem diferença salarial entre o jornalista e a jornalista, o professor e a professora. Então, eu vejo que às vezes é questão de escolhas. Você escolhe bem, você vai bem. Se você fica dando murro em ponta de faca também,
você vai, né? E é interessante você trazer essa questão do engenheiro como líder, porque hoje, se o líder não se comunica, exato, como diria o Chacrinha, se trumbica, né? Exatamente. Adaptando para a parte da liderança. E eu lembrei aqui que uma pessoa que gosta muito da parte de comunicação é o nosso amigo Heródoto Barbeiro, e que eu gostaria de chamar agora com a coluna Por Dentro da Máquina, falando um pouco aí sobre essa máquina pública que a gente criou. Vai, Heródoto! Como você sabe, tem muita gente que se acostumou a trabalhar em home office, né? Primeiro por causa da pandemia e tal, mas o pessoal foi se acostumando. Aí acabou a pandemia, aí podia voltar e por aí afora. Chegou um momento que havia alguma resistência no âmbito do Estado, da administração do país, onde foi dito o seguinte: todo mundo tem que voltar para trabalhar presencialmente. O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão lá do Poder Judiciário, falou para os juízes o seguinte: excelências, podem voltar para o fórum. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram um movimento, disseram que ia entrar na ONU contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, porque eles não querem trabalhar no fórum, querem trabalhar em casa, no home office. Agora eu pergunto para você, para nós que somos cidadãos, faz ou não faz diferença ter um juiz lá no fórum? Suponha o seguinte, suponha que um advogado queira despachar uma petição. Cadê o juiz? Não está. Suponha que uma pessoa qualquer seja mal atendida no cartório de uma determinada vara. Eu vou reclamar o juiz. Cadê o juiz? Não está lá. Então, olha, realmente esse grupo de juízes relativamente grande, que estão reticentes e tentaram impedir a volta do trabalho presencial, esse pessoal precisa entender o seguinte: nós estamos olhando. Nós, estou falando, nós, cidadãos. Quer dizer, não basta 60 dias de férias por ano. Não basta uma ajuda de domicílio, mesmo morando no local, de R$ 4.500. Não basta auxílio creche, auxílio não sei o quê, auxílio não sei o quê e tudo mais. Eu pergunto para você que está acompanhando isso, não vou pedir opinião, quero saber qual é a sua. Isso melhora ou piora a imagem do Poder Judiciário? Qual é a sua opinião? Muito bom, e você também pode acompanhar o Heródoto Barbeiro através do YouTube dele. Digita aí no YouTube, Heródoto Barbeiro Por Dentro da Máquina, que tem muito conteúdo bacana para você acompanhar. Bom, Gina, você falou que você está ensinando um monte de coisa pros engenheiros. Qual que é a parte mais difícil para eles dentro da comunicação? Porque tem um choque, né? Sim. Por exemplo, eu, como comunicador, eu tenho arrepio a cálculo. Só assim, você vai ter que calcular, não sei o quê. Eu assim, meu amigo, até regra de 3, conta comigo. Passou disso, me esquece. Vê outra pessoa, entendeu? Eu vi essa sua postagem, eu acompanhei, eu falei, esse cara é perigoso. Conversar sobre engenharia com ele vai ser muito perigoso. Mas eles têm muita dificuldade em relação à timidez, dificuldade em se expressar nos mais variados níveis, né, hierárquicos. Às vezes uns se dão bem com o chão de fábrica e não se dão bem, né, com os patamares de diretoria, etc., né? E outros ao contrário, né, conseguem conversar bem com os seus e não conseguem se expressar com o chão de fábrica. Então, quando no começo eles queriam aula de oratória, eles diziam, quando vai ser? Eu dizia, na minha aula não vai ter. Porque eles queriam essa oratória, sabe? Da palestra, né? Da impostação não serve para nada para eles, praticamente não serve. Então, sim, depois de muita luta, eu resolvi colocar uma oratória aristotélica, né? Explicar como é que é, logos, patos e tal. Eu não preciso aprender esses nomes, entenda como funciona. E aí também elimina um pouco da ansiedade deles por essa parte de querer esse conteúdo, né? Exatamente. Não, mas agora eu até coloco, faz parte lá da minha grade, mas dessa maneira técnica, né? Tudo que eu faço eu busco levar de uma maneira muito técnica. Quando eu fui convidada, eu tenho vários amigos engenheiros, eu fiz o 3º colegial na área técnica, né? Na área de exatas. E eles queriam muito que eu fosse para a Poli. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, até aqui eu vou, né? Para a Poli eu não vou, não. Gosto muito de vocês, adoro, estudamos há muitos anos juntos, mas não vou. E aí um amigo meu, quando soube que eu ia dar aula na Poli, ele também dá, em outro MBA, meu concorrente, ele falou assim, mas o que você vai ensinar para essa gente?
Eu falei, vou ensinar isso, aquilo, aquele outro. Ele falou, você não tem medo do inferno? Não, você vai ensinar essas coisas para as pessoas. Você vai ensinar que elas podem ser elas mesmas, que elas não sei o quê. Aí ele falava, me dá um exemplo. Aí eu dava para ele um exemplo, ele falava, pô, bacana, exemplo é bom. Vai por aí que engenheiro gosta, dá um exemplo que aí eles vão entender. Então eu procuro levar tudo na questão técnica, né? A minha primeira aula é de meter terror. Sabe, eu vou com toda a teoria da comunicação, eu falo, essa aqui, né, é a aula de todas as dificuldades que você vai ter no curso. Depois é só facilidade, só ferramenta, você fica tranquilo. Então eu dificulto bastante para eles darem valor. Porque se eu falo, essa é a aula da problemática e todas as outras são solucionática. E tenho tido, assim, uns feedbacks muito bons, sabe? Muito bons. Não são todos que gostam, né? Com certeza. Isso não tem como agradar todo mundo, isso não vai ter jeito. Mas, Regina, agora a gente falou dos desafios dos alunos. Sim. Quais foram os seus desafios quando você chegou ali na frente da turma de engenharia? Olha, eu vou dizer para você que eu já estava muito preparada. Sabe onde eu me preparei? Eu dava palestras num centro da família Gasparetto que se chamava Os Caminheiros. Nossa, aquilo me deu, sabe, uma destreza, né, do falar em público, que eu me sinto sempre muito à vontade, sabe? Eu me sinto sempre muito à vontade. É claro que no primeiro dia foi um pouco formal, o professor me levou até a sala, foi uma deferência que eu soube depois que foi muito especial, porque eu fui a primeira mulher do PES a dar aula nesse curso, foi muito legal, né? E, então ele me levou para me apresentar e tal. Eu cheguei falando, eu não tenho tanta dificuldade, né? A gente tem dificuldade, às vezes, na questão do conteúdo, a gente tem dificuldade com algumas turmas, né? Que você percebe que estão lá meio, eu estou na última disciplina, o que sobrou para fazer foi isso, né? Mas, na maioria das vezes, eu consigo conquistá-los, né? Eu sou uma professora bem tradicional, eu dou lição de casa. Você pega a régua assim, bate na mão dos alunos, né? Eu não chego a bater, mas eu chego a pedir para se retirar, você acredita? Fernando, às vezes... Eu fiquei com medo agora, tô com medo de assistir uma aula sua. Fica com medinho mesmo, porque a questão é a seguinte, né? Agora tá bem misturado, mas era um público mais masculino. Hoje não, hoje tem meio a meio, ou até mais mulher do que homem, muitas vezes. E às vezes eu peço para um aluno dar um feedback, um grupo, né? E os alunos atrás ficam vendo celular, contando piada. Aquilo me incomoda, sabe? Eu tenho uma questão auditiva, né? Que eu não consigo prestar atenção. Sim. Aí eu viro e digo, olha, gente, se quiser sair, bater esse papo lá fora, vai resolver seu problema, sabe? Eu não tenho medo. A gente tem uma questão de digamos assim, de autoridade lá que é muito respeitada, né? A gente pode, por exemplo, reprovar aluno, coisa que muitas faculdades não podem mais, ou não podem, né? Realmente elas não querem, né? E, então, às vezes, você reprova um aluno, eu sofro muito quando eu reprovo um aluno. Mas quando você percebe que ele, de fato, não está levando a sério, eu levo tudo muito a sério no meu trabalho, sabe? Apesar de ser uma pessoa muito brincalhona e tal, mas eu faço aquilo com muita seriedade. Então, por exemplo, eu passo lição de casa, eu corrijo, e aí aquilo estando feito não tem certo nem errado, não é? Porque os nossos temas são muito subjetivos. Eu não vou dizer você respondeu certo, você respondeu errado. Só que, por exemplo, tem um tema que sempre eles se enrolam. Eu falo sobre o modelo de mundo. Não é o seu modelo ideal de mundo, o que você quer para o mundo. É de onde você veio, quais são os seus valores, né? Porque isso ajuda você a se situar e a saber por que você é essa pessoa que você é. Então, geralmente eu explico isso, dou exemplos, toco a música da Rita Lee, Ovelha Negra, toco lá a do Lulu Santos e tal, falo, olha, o Gonzaguinha contando a história dele, eu falo, é isso que eu quero de vocês. Eu falei, não precisa nem me entregar se você não quiser, porque você está me vendo pela primeira vez, não vai querer me contar a sua vida. Eu conto a minha vida para eles entenderem. E aí o sujeito vai lá e fala, meu mundo é cheio de passarinho, né? Imagine, aquela coisa toda. Fala, não, você não entendeu o meu conceito de modelo de mundo, né? Então, mesmo estando errado, ele fez a lição, então tá aprovado naquela lição, né? Agora, nos trabalhos, realmente, uma coisa que eu não perdoava era plágio, e hoje já está mais difícil, né? De você detectar o plágio. Antes era fácil, facinho.
E o plágio realmente eu achava que não merecia. O aluno às vezes fala, eu não gosto de ser julgado. Eu falei, não, ninguém está te julgando aqui, filho. A gente está aqui para avaliar. Avaliar significa que a coisa tem que ter algum valor. Se não tiver valor nenhum, e um dos primeiros problemas que eu tive com um aluno lá, que ele criou um caso comigo, e aí fomos parar na diretoria, porque ele não compareceu. Ele criou o caso e não compareceu. E aí eu fui pedir desculpas para o diretor na época, e eu falei assim, não, professora, porque eu sei que o aluno é cliente. Ele falou, aqui não. Ele falou, aqui o cliente é a sociedade brasileira. Se você achar que o sujeito não vai ter nenhuma contribuição positiva para a sociedade, pode reprovar numa boa. Isso é um critério seu. E tem uma coisa lá que é muito boa também. Se você reprova, não adianta ir falar com o meu coordenador, com o papa, com o bispo. Não adianta. Eles falam, o professor tem autonomia. Quando a gente avalia, por exemplo, monografia, que é a conclusão do curso, se realmente for reprovado, reprovou. Perdeu todo aquele dinheiro que ele investiu, que não é pouco. E porque não dá para levar aquilo na brincadeira, sabe? Não dá. A gente leva com muita seriedade, apesar de ser uma equipe bem legal, bem entrosada. Eu acho que tem que ter humor e tudo, sim, em tudo, sim, né? Então, eu sempre quando eu tô fazendo uma palestra, uma apresentação, eu sempre gosto de trazer alguma coisa de humor, mas tem coisa que às vezes, igual você trouxe, né? Quando eu tô dando uma aula, uma palestra, alguma coisa, e às vezes alguém tá fazendo uma outra coisa junto, aquilo tira um pouco a minha concentração. Sim. E a Anne sabe que eu tenho dificuldade de prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, e aí eu fico me forçando para não prestar atenção naquilo que tá acontecendo, para eu não perder o fio ali daquilo que eu tô falando. Então, e é interessante porque eu acho assim, se não tá interessante, não tá agradando, exato, vai embora. Exatamente. Levanta e vai embora, e sem problema nenhum, não vou ficar chateado com ninguém, nem nada, mas ficar ali causando. E aí eu lembrei de uma situação que foi muito engraçada, que uma vez a gente foi num show, não é show, uma apresentação, uma performance, que era uma pessoa tocando um instrumento de cordas e uma outra pessoa dançando. E aí no grupo que a gente foi nessa apresentação, tinha uma criança. E as crianças são muito sinceras. Sim. E todo mundo do nosso grupo tava achando muito chato. Mas eram todos adultos. Sim. E tava todo mundo prestando atenção, e ok, né? Uhum. E aí a criança, no meio do show, e aquele silêncio, porque era um negócio mais clássico e tal, a criança solta assim, tá chato. Que delícia. E aí eu não consegui, e por mais que eu quiser, eu comecei a dar risada. E aí, o que eu fiz? Eu saí, porque eu ia dar muita risada. E aí todo mundo da gente saiu também. E assim, putz, eu fiquei super constrangido depois. Putz, eu fiquei dando risada, que chato e tal. Mas, foi uma coisa assim que fugiu um pouco do controle. E logo também já saí de lá pra não atrapalhar mais, né? Mas criança é muito sincera. E a gente, como já tem filtro, pode fazer isso. Não tô gostando, não tá sendo útil pra mim. Vai embora, né, Regina? Exatamente isso. E eu tenho certeza que alguns temas, né, eles são um pouco densos. Por exemplo, eu tenho uma aula em que eu falo a diferença entre pressupostos e subentendidos. Porque eu trabalho muito com manipulação, né? Minha dissertação foi sobre manipulação, a minha tese foi sobre linguagem hipnótica, né, que também leva à manipulação. Então, eu acho que isso é de extrema importância, e não apenas para eles como profissionais, para a vida deles, porque eles não são pessoas que entendem como eles estão sendo manipulados facilmente hoje, sim, pelas mídias todas, né? Então, eu tento mostrar essa estrutura de manipulação, que eu acho que isso é imprescindível para um sujeito crescer, né? Porque senão ele fica à mercê. Eu ia até te perguntar. Fica à mercê da mulher, né? Das mídias e tal. E ele fica meio indeciso lá. E fica dependente. Dependente e tal. Então é uma aula densa que eu percebo que muitas vezes eles ficam entediados, né? Eu tento fazer ela interessante, eu coloco vídeos, eu coloco exemplos, mas eu acho que às vezes aquilo é um pouco demais para a cabeça do engenheiro. Pô, mas às vezes acontece, mas eu insisto, porque eu acredito firmemente que aquilo é muito importante para a vida deles. Com certeza. E tem uma coisa que eu falo no final do curso, de qualquer curso que eu dou, que é uma máxima do Milton Erickson, né, que foi o psicólogo que eu estudei no meu doutorado.
ele falava sempre assim: a minha voz seguirá com você onde quer que você vá, porque ele era o mestre da hipnose, né? E eu digo para eles, olha, muita coisa vocês não entenderam agora, mas um dia vocês vão lembrar e vão dizer, não é que a maluca tinha razão, a minha voz vai continuar com vocês. Eles ficam todos horrorizados, porque aí eu já faço num nível hipnótico mesmo, sabe? Eu já faço num nível de realmente envolvê-los, né, numa tônica hipnótica para que realmente aquilo entre na cabecinha deles. Eu acho importante. E marcar, né? Sim, acho muito importante. Muito bom. Reginal, adorei ter recebido você ter compartilhado um pouco aí da sua história aí junto com os alunos de engenharia. Foi fantástico. Ai, que ótimo. Fernando, eu agradeço muito a oportunidade. Quero agradecer ao teu parceirinho, Nilo Frateschi, que fez essa ponte gentilmente. O Nilo é pessoa parceirão, amigão. E a gente pede para aqueles que a gente sabe com quem a gente pode contar, né? E agradeço pela oportunidade, viu? Eu estou muito feliz, estou completando 25 anos de PS, é o meu jubileu de prata. Que legal. 101 turmas, então eu achava que eu deveria comemorar isso e você permitiu que eu comemorasse muito bom, obrigado, estilo. Que legal, obrigado. Fico feliz. E ó, tô pensando aqui seriamente fazer algumas aulas lá com a Regina, quem sabe de manipulação, hipnose, para ver se eu consigo fazer vocês se inscreverem no canal, deixar o like, comentar, compartilhar, porque são coisas extremamente importantes para eu continuar fazendo essas entrevistas aqui que você tanto gosta e acompanha. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.